Em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, histórias trágicas aconteceram nos campos de batalha, nas cidades bombardeadas e também no silêncio profundo do oceano. Algumas dessas histórias ficaram esquecidas por décadas, e uma delas aconteceu bem perto do litoral brasileiro. Tudo começa no ano de 1943. O Brasil já havia declarado guerra contra a Alemanha nazista e seus aliados. Navios mercantes brasileiros estavam sendo atacados com frequência no Atlântico, principalmente por submarinos alemães, conhecidos como U-boats. Esses submarinos tinham como missão interromper o fluxo de suprimentos que abasteciam os países aliados. Mas nem todos os alvos eram navios militares ou cargueiros estratégicos. Em alguns casos, o que se via era algo muito mais difícil de compreender. Naquele período, o litoral do Rio de Janeiro era uma região movimentada, tanto por embarcações comerciais quanto por pescadores artesanais que dependiam do mar para sobreviver. Entre esses pescadores estava a tripulação de um pequeno barco de madeira, simples, modesto e completamente indefeso. Era uma embarcação de pesca comum, com pouco mais de alguns metros de comprimento, usada exclusivamente para trabalho. Nada nele indicava qualquer envolvimento com a guerra. A bordo estavam homens humildes, trabalhadores do mar, que saíam diariamente em busca de sustento. Entre eles havia inclusive um jovem rapaz, filho do mestre da embarcação, acompanhando o pai em mais uma jornada. O objetivo da viagem era simples: pescar na região próxima a Cabo Frio, uma área conhecida pela abundância de peixes. Mas aquela viagem não seria como as outras. Nos dias anteriores, o mar já dava sinais de instabilidade. Ondas mais fortes, ventos irregulares e um certo clima de tensão que parecia pairar no ar. Ainda assim, a necessidade falava mais alto e a tripulação seguiu viagem. Em determinado momento, devido às condições difíceis, o grupo decidiu fazer uma pausa em uma pequena vila costeira. Ali permaneceram por alguns dias, aguardando o mar se acalmar. Durante essa parada, houve uma mudança inesperada. Um dos pescadores sofreu um acidente e precisou deixar a tripulação. Em seu lugar, outros homens da região, em busca de trabalho, assumiram a vaga. Uma troca aparentemente comum, mas que mudaria destinos para sempre. Pouco tempo depois, com o mar mais tranquilo, o barco partiu novamente. O que ninguém poderia imaginar era que, naquele mesmo período, um submarino alemão patrulhava aquelas águas. Esses submarinos operavam de forma silenciosa e estratégica. Permaneciam submersos por longos períodos e surgiam apenas quando necessário. Seu objetivo principal era eliminar qualquer ameaça ou qualquer possível testemunha de sua presença. Em um determinado momento, enquanto os pescadores realizavam suas atividades, algo surgiu próximo à embarcação. Submarino. De repente, sem aviso, sem qualquer tentativa de comunicação, o ataque começou. Rajadas de tiros cortaram o silêncio do mar. Em seguida, disparos mais pesados atingiram o pequeno barco de madeira. Não havia para onde fugir. Não havia como reagir. Era um ataque completamente desigual. A embarcação foi destruída em questão de instantes. Os homens a bordo não tiveram qualquer chance. O mar, que até então era fonte de vida, se transformava em cenário de tragédia. E então, silêncio. Nenhum sobrevivente. Nenhum pedido de socorro. Nenhuma testemunha. Nos dias seguintes, ninguém sabia exatamente o que havia acontecido. O barco simplesmente desapareceu. As famílias aguardavam um retorno que nunca aconteceu. A angústia crescia a cada dia. O desaparecimento passou a ser investigado, mas as informações eram escassas. Com o tempo, pedaços da embarcação começaram a aparecer nas praias da região. Fragmentos de madeira, alguns com marcas incomuns, levantavam dúvidas, mas não respostas. Sem provas concretas, a conclusão oficial foi simples: naufrágio causado por condições do mar. O caso foi encerrado, e assim permaneceu por décadas. Enquanto isso, em outro ponto do oceano, o submarino responsável pelo ataque também enfrentaria seu destino. Pouco tempo depois do ocorrido, ele foi localizado e atacado por forças brasileiras. A embarcação afundou rapidamente, mas alguns tripulantes sobreviveram, incluindo o comandante. Esses sobreviventes foram capturados e levados como prisioneiros de guerra. Durante interrogatórios, uma revelação chocante veio à tona. O comandante admitiu ter ordenado o ataque contra uma pequena embarcação na costa brasileira. Segundo ele, a decisão foi tomada por dois motivos:
testar o armamento do submarino e eliminar possíveis testemunhas da presença alemã na região. Uma justificativa fria, estratégica, mas impossível de ignorar. Ainda assim, essa informação não chegou ao Brasil naquele momento. Os documentos permaneceram arquivados por décadas. Somente muitos anos depois, com a liberação de arquivos históricos da Segunda Guerra Mundial, pesquisadores começaram a revisitar casos antigos. Entre eles, estava o desaparecimento daquele pequeno barco de pescadores. Ao cruzar informações, analisar documentos e estudar depoimentos, a verdade finalmente começou a aparecer. O que antes era considerado um acidente natural, na verdade havia sido um ataque militar. Uma tragédia silenciosa, ignorada por gerações. Com base nessas descobertas, o caso foi reaberto. A conclusão oficial foi corrigida. Os pescadores não haviam morrido por causa do mar. Eles foram vítimas da guerra. Décadas depois, seus nomes finalmente passaram a ser reconhecidos como vítimas de um conflito global que chegou até o litoral brasileiro. Mas, para muitas famílias, o reconhecimento veio tarde demais. Mães, esposas e filhos passaram a vida inteira sem saber o que realmente havia acontecido. E mesmo após a revelação, uma nova batalha começou. A busca por justiça. Até hoje, o caso levanta discussões jurídicas complexas. Pode um país ser responsabilizado por ações de guerra ocorridas há tanto tempo? Existe obrigação de indenização? Ou esses atos são protegidos pelas leis internacionais de conflito? Perguntas difíceis, respostas ainda em debate. Mas uma coisa é certa. A história daquele pequeno barco mostra que, mesmo longe dos grandes campos de batalha, a guerra deixou marcas profundas. E que às vezes as maiores tragédias são aquelas que acontecem em silêncio, longe dos olhos do mundo.